Vamos pedir graça a Deus, que se a gente não conseguir nos 100%, que os 70% que a gente conseguir aqui seja o suficiente para Deus fechar esse assunto, pelo menos no nosso entendimento, né? Porque é engraçado como vocês reagem, né? Uma chegou para mim e falou assim: essa irmã aqui precisa muito do ponto final. Nós precisamos. Eu careço desse ponto final na minha vida hoje. Hoje, essa madrugada, eu compartilhava com o Ivanise até umas 2 da madrugada, eu nem sei que hora que nós fomos dormir. E assim, eu falando, olha, quantos pontos finais a Deus ainda precisa alcançar o meu coração. Aí nessa manhã, eu fui tomar café e Deus está tratando, né? Porque tem que ser... Eu não posso tomar café correndo, nem falando. E aí eu vi aquele tumulto ali do café, eu quis fazer alguma coisa, o que não era para eu fazer, né? E eu peguei o pão e comi o pão sem pensar, sem raciocinar. E aí fui para o quarto, eu tive que aquietar, passei um pouquinho de mal. Mas isso é normal, não tem nada de... isso é um processo normal da cirurgia. Só que Deus está tratando. Deus está falando, olha, a vida toda você comeu com prato na mão. Você, quando tinha seus 18 anos, você dava aula de inglês e você tinha 13 turmas de inglês, mais a sua universidade, e você não parava para se alimentar. E eu comia assim, ó. Então, eu nunca consegui comer devagar, mastigar e mastigar. Quando falava que eu tinha que mastigar 30 vezes, eu achava até graça. Eu falei, na quinta eu já não conseguia mais ir. Né? E Deus falou, você vai. Ah, vai. Agora eu te desacelero, né? Vamos lá. João 15, 1 e 2. Gente, para mim, o quadro que mais representa essa palavra do ponto final, eu estou falando da natureza. É o plantio e a poda. Representa tanto o processo do ponto final, que é encantador entender as estações do ano, inclusive, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem assim, verão, chuva, verão, 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 chuva, né? Mas quando a gente vai para um país, um país no hemisfério norte, a gente vê as estações do ano bem definidas. E é sobre elas que nós vamos falar. João 15, é 15, viu, gente? Não é? É 15, 1 e 2, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Se você pensar que é o próprio Jesus falando que quem não dá fruto é cortado, é um fechamento. Jesus, enquanto viveu na terra, foi um homem de encerramentos. Incrível, incrível. A gente pensa em Jesus, a misericórdia, o amor, a bondade, os ensinamentos, mas Jesus foi um homem de muitos encerramentos. Para crescermos, precisamos nos livrar do indesejável ou do supérfluo. Nós precisamos nos livrar dos brotos e galhos que não são os melhores galhos. Às vezes a gente poda, não é porque o galho morreu, não. Eu tenho assim, olha, a poda é difícil para quem não entende, né? Porque você podar uma plantinha sua, uma orquídea sua, uma roseirinha sua, que está lá com florzinha, e você entender que você está podando o galho bom, mas que não é o melhor, é difícil. Você fala, vai matar, vai matar. Eu te falo que até hoje, eu prefiro chamar alguém para podar do que tentar podar. Porque eu sinto, vou podar e vou acabar matando o que eu não posso matar. Então, a gente tem que se livrar dos brotos e galhos que não são os melhores. Galhos doentes que não vão se desenvolver bem. Galhos mortos que ocupam os espaços para que os saudáveis se expandam. As roseiras produzem mais brotos do que elas podem suportar. Quem já cultivou aqui roseira? Então,
Essa galera tem mais experiência do que eu tenho. Mas a roseira, ela produz mais broto do que ela pode suportar. Eu já ouvi uma palavra parecida, que o Dag ministrou, dizendo que a videira, ela tem que ter galhos conduzidos. E elas não podem ir muito longe com os galhos. Você tem que podar e conduzir os galhos, porque senão eles ficam fracos e os frutos são péssimos. Então, a videira tem que ter limite para o crescimento. Então, as roseiras produzem mais brotos do que elas podem suportar. Alguns galhos são doentes e fracos e nunca irão prosperar. E, por fim, há ramos e brotos mortos ocupando espaço. Irmãs, alguma de vocês aí que for hipertensa, que tome remédio chamado amlodipina, ou que tenha furosemida, um hidroclorotiazida, eu preciso. Amlodipina e um diurético, por favor. Senão nós vamos ter que levar a irmãzinha para a emergência. Só me entregar. Ô, gente, sem tumulto. Quem tem, tem. Quem não tem, é quieta. Ponto final. É isso mesmo. Vamos continuar? Aqui tem 2 ou 3 cuidando do assunto e as demais todas conversando e compartilhando, né? Vamos lá. As roseiras, elas existem para oferecer beleza e exuberância. Mas se não forem devidamente podadas, os seus galhos doentes, secos e mortos, arrancados, elas jamais alcançarão a plenitude de sua existência. Você quer que a sua roseira tenha a plenitude da existência? Ela precisa ser podada nos galhos doentes, secos e mortos. A função da poda é remover tudo que é indesejável ou supérfluo, para que você desfrute do resultado de beleza, exuberância e plenitude de sua existência. A função da poda há uma grande diferença entre ferir e prejudicar. Nós todos nos sentimos feridos ao encarar duras verdades a respeito de nós. Mas isto nos faz crescer. Quando ouvimos verdades sobre nós, isso nos fere, mas isso nos faz crescer. Encarar a realidade geralmente não é uma experiência danosa, mesmo que essa verdade venha nos ferir. Dizer a uma pessoa que ela não é a pessoa certa para determinada posição é um dos maiores favores que você está fazendo a essa pessoa. E nós não queremos dizer isso. Vou repetir isso, hein? Dizer a uma pessoa que ela não é a pessoa certa para uma determinada posição é um dos maiores favores que estamos fazendo a esta pessoa. Há 3 razões para a poda, para os finais necessários. Ela pode ser boa, o galho pode ser bom, mas ele não é o melhor. Ela é doente, mas sem expectativa de cura. E é um galho que já está morto há muito tempo e que precisa ser tirado. Nos nossos finais necessários, funciona assim também. Isso é bom, mas não é o melhor. Ter comunhão com a galera é ótimo, mas não é o melhor. Tem momentos que nós vamos nos recolher e o nosso maior modelo é Jesus. Doente, tem galho doente, mas ele não tem cura. Nós temos que discernir o que nós precisamos de limpar para que a rosa venha e o que a gente não tem cura e nós temos que, a duras penas, tirar do nosso caminho. Sempre teremos que escolher. A gente sempre fala entre o mal e o bom. Não, a gente tem que escolher entre o bom e o melhor. Entre o bom e o melhor. Então, isso aí é um novo conceito, né? Porque a gente sempre fala, vamos escolher entre o mal e o bem, entre o ruim e o bom. Mas agora nós temos que aprender a escolher entre o bom e o melhor.
Isso a gente precisa de um ponto final. É tempo de mudar. A poda não é fácil, é um desafio, é difícil e causa dor. Sejam quais forem os seus objetivos e valores, parâmetros e visão, você será forçado a chegar ao momento da sua poda. A poda tem sempre o olhar no futuro. Defina seu alvo, pois se você não sabe nem para onde você está indo, qualquer direção que te apresentar vai te parecer certa para você. Você fica sem rumo. Você tem que definir o seu alvo. Aprender a podar e executar finais necessários não terá um desempenho melhor somente nos seus negócios, mas também deixará de falhar com seus filhos ou estagnar em alguma outra área de sua vida. Transformar os finais em ocorrências normais de sua vida, em vez de enxergá-los como um problema, um desafio, a vida é constituída de ciclos e estações. Até os votos de um casamento, um compromisso vitalício envolve o final. Qual é? Até que a morte o separe. Então, quando você está no casamento, você já está estabelecendo o seu encerramento. Você já está dizendo um para o outro ponto final. Até num compromisso vitalício existe uma marca de ponto final. As estações do ano têm suas características próprias. E é muito lindo isso aqui. No Brasil, a gente sente as nuances, mas a gente não enxerga com clareza. Na primavera, isso dá para ver muito em países de frio, limpamos o que restou de plantas mortas do inverno e semeamos novas sementes. Então, quando a neve se vai, que o frio foi embora, a gente limpa o resto de galho, de raiz, de coisa seca que restou e a gente planta novas sementes. Então, a primavera é para plantio de sementes. No verão, nós prevenimos as doenças. Nós regamos as nossas sementes e nós fertilizamos. Então, no verão, é tempo de nós regarmos, de nós fertilizarmos, de nós tirarmos as ervas daninhas. No outono, é tempo de colheita. Imagina alguém no outono tentando plantar. É uma desconexão total. Imagina alguém no outono tentando jogar sementes. Não faz sentido para a natureza. A natureza recusa, ela rejeita. Eu me lembro também de uma palavra que o Dag, ele deu imagens, inclusive, que tem hora que você planta... bom, eu vou falar na minha linguagem coloquial e de alguém que não entende. Você planta a videira e você enterra ela e fica lá. E você não sabe se ela cresceu, se ela brotou, se ela floresceu. O que aconteceu com ela? Você tem que esperar, acho que meses, até que você descubra se aquele pedaço de raiz brotou. E você não pode tocar na terra, ela fica escondidinha lá. Mas tem época que é o período do plantio, que é o outono. E no inverno, tudo morre. Embora a preparação dos campos comece no inverno, para que o próximo ano a gente continue o plantio. Alguns questionamentos que temos. Será que eu consigo aceitar os finais naturais que ocorrem na minha vida? Consigo diagnosticar em qual estação eu estou? Será que eu estou no outono tentando trabalhar como a primavera? Eu estou no inverno tentando ser verão? O que eu estou fazendo? Como estão as estações, as etapas da minha vida? Gente, isso aqui não é uma palavra para a gente achar joia. Que legal, né? Isso é para vocês ruminarem por muito e muito tempo. Porque, na verdade, o ministrador é o Espírito Santo, ele que vai dar continuidade. Eu estou dando aqui só o kickstart, o iniciozinho. E agora o Espírito Santo vai continuar ruminando isso. E vocês, com a graça de Deus, eu profetizo, serão muito melhores em finalizações, em encerramentos necessários, em pontos finais, do que eu experimentei até aqui na minha vida. Consigo diagnosticar em que estação eu estou? Estou semeando quando deveria estar cuidando da plantação?
Ainda estou dando manutenção à plantação quando eu deveria estar colhendo? Estou tentando colher quando o inverno claramente já chegou? Estou tentando fazer nascer coisas ou sementes que deveriam estar mortas ou morrendo? Rindo ao invés de plantear? Tentando curar o que deveria já ter morrido? A dor é um sinal que algo está errado em você. É preciso ação. Então, a dor, consequentemente, não é ruim. Ela é um sinal. Quando você tem uma dor, alguma coisa está mostrando que o seu organismo não vai bem em algum lugar. Então, a dor, ela é necessária, mas ela demanda uma ação. A dor da angústia, você ficar angustiado, angústia é um pecado, né? Não leva a nada. Essa dor não serve para nada. Ficar paralisado ou impotente diante de um final impede que os finais necessários aconteçam. Não podemos deixar que os finais nos façam acreditar que somos desistentes ou derrotados. Executar um final necessário na nossa vida não é porque a gente fracassou, não é porque a gente é derrotado. Pelo contrário, e se essa derrota que a gente acha que gerou um final necessário, que ela seja bem-vinda. Isso é um coração sábio diante do Senhor. Falhar de forma correta, esse é um paradigma, né? Significa terminar algo que não está funcionando e buscar fazer algo melhor. Não podemos controlar a reação das pessoas que nos circundam. Nós não podemos. Nós não temos poder de controlar quem está do nosso lado. Nós não temos poder de controlar as estações do ano, nem os mercados financeiros. Mas nós podemos, sim, sempre controlar nossas respostas a tudo isso. Nada, essa é uma palavra que Vince ministrou, e eu sempre, de tudo ficou gravado no meu coração, esse pedacinho. Nada ou ninguém poderá nos causar dano algum, a não ser a nossa reação errada diante de situações ou de pessoas. Ninguém pode causar dano. Nenhuma situação tem o poder de causar dano em você. A única alguém que tem condição de causar dano em você é você mesma, quando você tem reação errada em relação ao seu ambiente, ao mundo que você vive, às pessoas e às coisas que você aborda. A realidade, a esperança e a desesperança. A gente fala muito na esperança, né? Primeira coisa, a realidade. Nós temos que educar os nossos espíritos, a nossa alma e nossa mente a enfrentar realidades. Nós vivemos num mundo de carochinha. A gente fica transferindo a realidade. Ela existe, mas a gente finge que não existe. Ela acontece, mas a gente joga para frente como se não acontecesse. E nós vamos empurrando. E nós vamos levando. Então, a realidade ela é fundamental para um final necessário. Se você não enxerga com os olhos reais, que o Senhor pode te dar graça, é claro, né? Que nós estamos eliminando aqui, principalmente a obra do Espírito Santo, você não consegue fazer um encerramento. Porque você está vivendo num mundo de carochinha, você está vivendo um mundo que não é o seu mundo. Você faz de conta que você tem muito dinheiro, mas você não tem. Você tem dívidas. Você faz de conta que você não tem inveja, mas você tem. Em vez de você partir para uma outra postura, o que você faz? Você não enxerga a sua realidade. Aí a gente fala muito da esperança. Nossa, a esperança saudável, ela é muito bem-vinda. A gente não vive sem esperança, né? A fé, que é a realidade das coisas que nós esperamos. Então, a gente não vive sem esperança. Mas eu quero destacar uma coisa que a gente despreza. Para conduzir encerramentos necessários em nossas vidas, devemos ver a realidade exatamente como ela é, e não como a gente acha que a gente quer ter. Temos que ter a consciência da desesperança, que é um ingrediente necessário para nos conduzir aos finais. Espera aí, Sam, agora quem não está entendendo sou eu. A Bíblia fala de esperança, a Bíblia fala de fé, você está falando de realidade, agora você está falando de desesperança. Gente, a melhor dosagem para que a gente consiga trabalhar um final necessário é a desesperança.
ela faz com que a gente rapidinho pule dentro de um final necessário. Rapidinho, rapidinho. Pega alguém desesperançoso, mas que tem um coração desejoso dos finais, você vai ver como rapidinho ele entra no final. Eu estava conversando com uma irmã, que ela veio me abraçar chorando, e ela disse, se eu fosse embora agora, já estava feito. Anos atrás eu estive na casa dessa irmã. Nem eu sabia o que era final necessário, nem ela sabia. E eu sentei na mesa e começamos a conversar, e ela tinha uma empresa familiar, que era um desgaste horrível na vida dela. Horrível. E eu fui ouvindo a história, ouvindo o contexto, ouvindo sobre a família, ouvindo os desgastes, os relacionamentos quebrados, e o marido gostaria que ela não estivesse naquela empresa, e ela tinha condição de se suprir como profissional fora da empresa, mas ela estava naquele emaranhado. E eu, sem usar os termos certos, mas o Espírito Santo estava ali, né? E eu falei, você precisa ter uma libertação. Você está aprisionada, você está enveredada nessa empresa, e você precisa ser arrancada disso aí. Isso aí está trazendo dano para a sua casa, para o seu filho, para o seu marido, está trazendo dano para você, você não está sobrevivendo nisso, não importa se isso vai te trazer prejuízo. E eu me lembro que foi uma palavra muito forte. Aliás, aqueles dias foram dias de palavras fortes na casa dela, né? Mas Deus criou um vínculo muito lindo dali em diante com a vida dela. E ela veio me abraçar chorando, você lembra que você falou isso assim para mim? Eu falei, poxa, eu lembro. Ela falou assim, pois é. E você estava me ministrando um encerramento sem falar que era encerramento. E eu estava precisando de um sem saber que era um. E hoje, tem 1 ano que eu fui liberta dessa empresa familiar. 1 ano que eu me submeti a ganhar menos, fui liberta. E hoje eu sou completamente livre na empresa que eu estou, frutificando e tendo todo o meu suprimento dali. Então, assim, isso é um final necessário a nível empresarial. Vamos falar agora. Encarar a realidade é o maior requisito para o sucesso e um passo fundamental para o momento da poda. A esperança que se adia, diz Provérbios 13:12, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Esta é a esperança que não desencanta. A esperança não é uma estratégia. A esperança não é um desejo. A esperança é uma grande virtude. É uma dádiva de Deus. É uma pessoa até. Ter esperança no irreal é mais um tempo que você vai continuar a cometer erros no futuro, sem fazer os encerramentos necessários de sua vida. É necessário um ponto final, num tipo de esperança que não vai produzir o seu desejo, um caos no seu coração, para que você seja conduzido a um encerramento necessário. Vamos falar da desesperança. Podemos alcançar essa virtude maravilhosa. Essa descrição aqui não dá para entender. Um paradigma igual esse aqui é loucura aos olhos dos homens, mas é bênção aos olhos de Deus. A desesperança, nós podemos alcançar uma virtude maravilhosa. A realidade que vai nos conduzir aos finais necessários em nossa vida. É a porta de entrada para que sejamos conduzidos ao caminho certo. E agora, o que nós fazemos com isso? E quando nós estivermos desesperançados, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar murmurando, reclamando da vida, nós vamos ficar abatidos num canto, olhando. Tem gente que faz até aquela cara de vítima para alguém perguntar o que está passando com você e tal. Então, ela vive um mundo de desesperança e ela nem percebeu que ela está com a porta de entrada para efetuar encerramentos necessários na vida dela. A última coisa que você gostaria de fazer na vida é enfrentar um final sem um bom motivo de acontecer. Por outro lado, a última coisa que você também gostaria é prosseguir em algo que é preciso terminar. Não poderemos ter uma falsa esperança que nos leve a não enxergar a nossa realidade, que nos levaria fatalmente a finais necessários. O passado não mente. O melhor termômetro do futuro é o nosso passado. Repetindo, o maior termômetro para o futuro é o nosso passado.
Eu sei que você pode dizer, mas Jesus pode mudar, claro. Nós estamos falando, se você quer enxergar os seus finais, você primeiro tem que olhar o seu passado e falar assim, você já se encontrar numa situação assim, essa situação, eu não quero passar nunca mais na minha vida. A gente usa até expressões, eu como o pão que o diabo amassou, eu faço qualquer coisa, mas não me põe nessa situação de novo, porque eu nunca mais quero enfrentá-la. Isso é a última coisa que a gente quer que aconteça. Uma falsa esperança leva a gente a enxergar o nosso passado, e o passado não mente. O melhor termômetro do futuro, voltando a falar, é o passado. Por exemplo, como é que funcionam as operadoras de cartão de crédito? Elas vão pensar assim, nossa, como a Miriam é boazinha, boa pagadora, a Suzel, gente, o perfil da Suzel, ela me escreveu, mas ela é muito legal. Ela trabalha no banco, ela é uma mulher assim, boa mãe, boa esposa. Que legal, é assim que as operadoras de cartão de crédito funcionam? As operadoras de cartão de crédito, elas não analisam o quanto você é uma pessoa esperançosa ou entusiástica no presente. E sim, ela vasculha o seu passado de bom pagador e aí sim sabe o que esperar de você no seu futuro. Abandonar a negação do passado é abraçar a realidade, é a dosagem necessária para te conduzir ao momento da poda, ao ponto final. Você tem que fazer uma pergunta, será que eu desejo essa mesma realidade, essa mesma frustração, ou o problema daqui a 6 meses? Será que eu quero isso aqui, viver isso aqui de novo? E aí, o passado vai te mostrar que se você repetir as mesmas coisas, agindo da mesma forma e fazendo do mesmo jeito, você não vai colher um resultado diferente no seu futuro. Você deseja enfrentar este mesmo tipo de conversa que você teve agora, daqui a 2 anos de novo? Quais as razões para eu crer que o amanhã será diferente? Gente, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam, mas a fé, ela não é um pensamento burro, não. A fé, ela é inteligente. A fé é uma coisa clara da certeza de um futuro e de um passado que você não quer repetir. A fé não é um sentimento de uma assinatura de escravatura, de inteligência. Não é isso, não. A fé é um ato de inteligência. É incrível a gente colocar algo assim, mas a fé é um ato de escolha, é um ato de sabedoria, é um ato de inteligência, né? E se estiver dirigindo por uma estrada errada, chega a um beco sem saída, você é obrigado a dar meia volta. Depois do choque inicial e do desânimo que te dá de ver que você se enfiou num beco sem saída, o que você faz? Você encara a realidade, que você não chegou a lugar nenhum, e essa realidade te levará a um ponto de mudança, ao ponto final. O velho tem que acabar. O velho na nossa vida tem que acabar. Vira para sua irmã e diga assim, o velho tem que acabar. Nossa, mas tem muito velho, hein? Uma frase que nós estamos gastando quase 2 minutos para falar. Sabe a Motorola? Em meados do século 90, nos anos 90, desculpa, a Motorola não percebeu a chegada da tecnologia digital para celulares. Motorola era bam nos anos 90. Aí ela não percebeu a chegada da tecnologia digital para os celulares. Aí a TIT, que é uma companhia americana, chamou a Motorola e falou assim, desenvolva um telefone digital para mim, ou para essa companhia, para a TIT. E a Motorola, muito segura de si, muito segura do seu domínio de mercado, acreditava que os consumidores não aceitariam os digitais, devido à baixa qualidade do som, e começou a colocar desculpas nos futuros probleminhas
que esse celular digital poderia ter. E a Motorola não aceitou o desafio da TIT de apresentar um celular digital. A TIT, companhia que pensa, fez a mesma proposta para a Nokia, que aceitou prontamente o desafio. Resultado, a Nokia liderou o movimento terminando a era analógica dos celulares e começou a nova era digital. E a Motorola perdeu. Porque ela olhou o presente e não viu a tempo a necessidade de um final necessário. E aí, outra empresa, a Nokia, tomou o mercado e lançou o celular digital no mercado. João 15, 4 e 5 diz o seguinte: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, Jesus falando, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É tempo de parar com essa miséria de fruto. É tempo de parar com essa falta de ligação com a videira. A admissão da necessidade e incapacidade é o início dos finais necessários. Vou repetir. Você admitir a sua necessidade e a sua incapacidade é o início dos finais necessários, com perspectivas de um novo recomeço. Os sábios aprendem com sua própria experiência e erro, e com a experiência dos outros. Olha bem, o sábio, ele não precisa errar para aprender, ele olha o erro do outro e ele já está aprendendo ali. Ele faz ajustes que os conduzem a encerramentos. A sabedoria vem da experiência. Eles são humildes, estou falando dos sábios, e aprendem com o feedback que as pessoas dão sobre eles. O que é isso? Quando alguém chega para você e diz assim: olha, essa empresa sua vai te matar. Como eu disse para aquela irmã, você tem duas opções. Ou você assume um coração sábio, ou você fica na sua própria tolice. Entendeu? Então você tem que aprender com os seus erros e com os erros dos outros ao seu redor. Esse é o sábio. Ele aceita bem o feedback sobre ele. Ser sábio não significa ser mais inteligente. Não está ligado à inteligência. Mais brilhante, mais talentoso, mais dotado, mais carismático ou até mais charmoso. Isso não é sabedoria. Apesar que a sabedoria pode incluir todos esses adjetivos. É bem possível encontrarmos tolos que são brilhantes e são inteligentes, mas são tolos. A sabedoria vem da capacidade de uma pessoa de aceitar o feedback e fazer ajustes na sua própria vida. O sábio acolhe as demandas da vida, enquanto o tolo exige que a vida acolha as suas demandas. Repetindo, o sábio acolhe as demandas da vida, enquanto o tolo exige que a vida acolha as suas próprias demandas. É por isso que a Bíblia afirma que, ao corrigir uma pessoa sábia, ela se torna mais sábia ainda. Os sábios valorizam e recebem positivamente todo o feedback a seu respeito, enfrentando a realidade, mesmo que ela seja negativa. Eles são humildes para reconhecer suas limitações e fracassos, aceitando suas dificuldades sem procurar desculpas ou culpados, fazendo ajustes ou encerramentos necessários a fim de experimentar o novo de Deus para o futuro. Em contrapartida, o tolo tenta consertar a verdade para que ele não tenha que se adaptar a ela. Oferecer feedback ao tolo é inútil. Ele fica na defensiva, imediatamente imputa suas falhas ou fracassos a outrem. Toda tentativa de conversa com o tolo traz dificuldades, traz conflitos e rompimento de relacionamentos. Eles assumem a postura de vítimas. Eles ignoram que todos que tentam trazê-lo à sua própria realidade, ele é ignorado, é rechaçado e se torna o inimigo número 1 do tolo.
Toda insistência em tentar fazer o tolo ouvir tem que ter um ponto final. O futuro, como nós vemos, não fomos destinados a sobreviver, e sim a prosperar, a ter um futuro brilhante no Senhor. Um dos maiores motivadores do comportamento humano conhecido é rodar o filme para trás, para frente. Vou repetir. Um dos maiores motivadores do comportamento humano conhecido é rodar o filme para frente. Como assim? O comportamento de urgência não é porque tudo está bem ou porque tudo está mal no presente, e sim o que o mundo oferece grandes oportunidades e grandes perigos. O urgente não é determinado por sentimentos de satisfação, de ansiedade, de frustração, e sim por uma determinação interior de mover-se e vencer agora. Por exemplo, você quer estar com este sobrepeso no próximo encontro? Você quer estar com essas gordurinhas a mais no verão, agora em janeiro? Não. Se você mentir para você mesma, achando que você é gordinha, é fofinha, você está mentindo para você. E aí você nunca vai chegar a um final, você nunca vai chegar lá. Aqui temos uma projeção para o futuro. Passa o filme para frente e rodamos o filme para frente e nós vamos ver o que nós não queremos para o nosso futuro. É uma grande ferramenta para nos levar a um fim necessário. E precisamos de um ponto final. Em relação à visão, sempre que um final necessário acontece, é necessário motivação, é necessário visão. Sempre temos que ter uma visão clara para que o novo liquide com o velho. Repete isso comigo. Para que o novo liquide com o velho. Caso contrário, vamos desistir. Vamos voltar atrás, cair fora do final proposto. Portanto, a visão fortalece os finais necessários. Fixar prazos e estruturas é muito bom, porque os prazos forçam os finais. Lembra do que eu falei do Garage Donation? Se Vince não tivesse fixado os prazos, é provável que hoje eu não pudesse dar esse testemunho, que eu tivesse até hoje tentando descobrir qual o prazo para o Garage Donation da minha vida. Sempre temos que ter uma visão clara para que, quando não determinamos prazos para a realização de finais, os mesmos tendem a não acontecer. É hoje, é amanhã, é nunca e nunca se encerram. A estrutura é criada por tempos, planos, caminhos, marcos, prazos. Quero dar um exemplo de quando eu comecei a praticar o ciclismo. Eu estava enjoada de academia, a repetição diária da academia me deixou muito, termo em inglês, boring, muito enjoada de ficar ali, não gosto, a música, entediada. Eu fiquei, quando eu vi aqueles personal trainers assim no meu ouvido, falando, ali em volta, né, que nem era comigo, aquilo me deixava cansada. Eu falava, gente, eu vim aqui, porque enquanto eu faço exercício, eu quero falar com Deus, eu quero que minha mente pense em outras coisas, e eu fico nesses barulhos, nesse turbilhão. Estou dizendo a minha impressão, tá? Eu estou precisando voltar a fazer academia, então não é uma regra. Daí eu decidi escolher alguma coisa, eu e Vince juntos, aonde a gente não ficasse preso, inclusive, a um planejamento que a gente não pudesse cumprir, que no caso era a academia, né? E nós falamos, vamos pedalar ao ar livre, porque ali a gente pode ver o mar, ver o céu, ver as árvores, ouvir o Senhor, e nós começamos. Gente, vocês não têm noção os meus primeiros dias como foi. Vocês não têm noção. Eu comecei a pedalar, a cada quiosque eu parava. Aí tinha aqueles banquinhos, eu deitava no banquinho e ficava fazendo exercício respiratório. Eu respirava. E aí a mulher do coco falava assim, a senhora não precisa pagar hoje não, se a senhora quiser se a senhora quiser uma água de coco, eu dou para a senhora não precisa passar mal por isso. Eu dou para a senhora, amanhã a senhora me paga. E eu ia parando de banquinho em banquinho, até chegar mais ou menos aonde eu achava que devia chegar. O sol era um caos. Eu não conseguia pensar numa oração, num louvor.
nem pensar em colocar um headset no meu ouvido, porque eu não ia ouvir nada. Mal eu dava conta de prestar atenção na bicicleta, de gente que não cruzava na minha frente, de descansar nos banquinhos, nas sombras que eu encontrava. E Deus ficou começando a ministrar. Olha que sombra linda dessa árvore. Eu falei, ai, Jesus, me deixa aqui nessa sombra um bocadinho. Eu ficava na sombra. E aí, o que Deus fez comigo? Eu falei, Senhor, que horror. Que horror que eu não consigo pedalar. O que é isso? E aí não tinham feito ainda a via, numa parte que tem uma pontezinha ali que liga o continente à Ilha de Vitória. E não tinha feito nada ali. A ciclovia não estava pronta. Aí eu peguei e falava, Senhor, como que eu vou atravessar? Ali passava, era carro, era bicicleta, era caminhão, era cachorro, era tudo. E eu falava, pronto, uma hora que eu vou ser acidentada. Tinha um lugar que eu tinha que me equilibrar entre uma mureta e outra, mas gente estava para passar 3 bicicletas. E quando eu vi uma bicicleta na minha frente, me dava ânsia, ai meu Deus, vai me arrebentar toda. Aí eu já parava antes, porque eu falei assim, antes dele me pegar, eu já estou parada. Aí eu encostava na mureta, esperava o cara passar, depois eu ia. E assim foi. Aí, eu me lembro que uma vez, eu me esborrachei num posto de gasolina, de cortar meu braço. E eu olhava para aquilo e falava assim, não adianta, eu não vou parar por causa desse corte. Eu fui para o pronto-socorro tomar ponto. Eu falei, não vou parar. Eu falei assim, pode costurar, mas eu não vou parar por causa desse corte. Então, amanhã eu já estou lá de volta. Dei ponto, voltei para lá. E eu me lembro que Deus me deu uma estratégia. Porque eu falei, gente, eu vou dividir essa rota em 5 partes. Eu vou dividir. Então, cada etapa, uma etapa onde eu posso agradecer o Senhor, onde eu posso fazer alguma coisa. E, olha, eu não conseguia ouvir uma música, um louvor. Eu falei, estudo, Bíblia, nem pensar. Atender telefone era a mesma coisa que um suicídio. Eu me arrebentava no chão. Estou exagerando, não. Aí, Deus começou a me dar uma estratégia. Dividi aquilo em 5 partes. Eu peguei da minha casa até o final de Camburi, e dividi em partes e marquei, fiz marcos, né? Mulher marca assim, né? É o posto de gasolina, é a árvorezinha, a placa. Mulher não é como homem, não, né? Tantos metros. Quando eu chegar nessa parte, eu entrei na etapa 1. Quando eu chegar nessa, eu entrei na etapa 2. Até hoje, eu pedalo cumprindo as etapas, as 5 etapas. Entendeu? E aí, a primeira etapa, eu botei o nome de Marco Zero. Tinha acontecido aquilo lá nos Estados Unidos, eu falei, aqui vai ser meu Marco Zero. Saí do Marco Zero, etapa 1, e fui embora, né? E vou indo. E assim, e um dia, eu falei assim, Deus, eu nem vou pedir uma ciclovia nessa ponte, porque eu sei que eles nunca vão aumentar uma ponte dessa para emendar essa pista. Pois um dia um cara estava entregando um folheto e falou assim, olha aqui, nós estamos aumentando essa ponte. Eu não acreditei, eu falei, meu Deus, que bom, o senhor fez só por causa de mim, né? Eu achei. Ali eu saí um pouquinho fora da realidade, mas eu entendi que eu era a única especial no mundo, né? E hoje eu continuo nas etapas ali, nunca mais esqueci aquela divisão, e foi uma estratégia que Deus me deu para cumprir aquelas etapas. Eu já não precisava parar nos quiosques mais, eu não precisava parar nas águas de coco da vida, parava quando eu queria. E Deus foi resgatando a minha força, o meu ânimo, minha vontade e tal. Vim se tornou um viciado. Ele é viciado, eu sou mais ou menos. Eu acompanho o viciado, porque Vince não abre mão daquela pedalada dele de 30 quilômetros, nem de nada. A alegria dele do dia é a pedalada dele. E eu estou esperando terminar esse encontro para eu voltar a cumprir, né? Se eu não conseguir chegar na 5, eu vou na primeira, na segunda, eu vou no Marco Zero, depois eu chego na 1, e até eu chegar às minhas 5 de novo. Então, vamos lá. Proximidade do sofrimento. É bom a gente estar próximo do sofrimento. Os finais são assim. Nossa tendência é executá-los quando nós estamos cansados de sofrer. Quer ver uma pessoa lotada de sofrimento, ela chega a um final necessário rapidinho. Rapidinho. Se nós nos mantivermos longe do sofrimento, ficaremos paralisados. Nós não sabemos o que fazer e nós não nos moveremos em direção a encerramentos. Olha que coisa estranha. Nós estamos falando da desesperança e agora nós estamos falando do sofrimento, que são armas poderosas que nos impulsionam rapidamente aos finais necessários. Resistência ou barreiras. A gente fica assim, não sei por que não faço isso. Não sei porque eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Olha quantas vezes você pode não ter falado, mas você já pensou.
O problema é que, às vezes, nós queremos 2 ou mais coisas que não podem coexistir entre si. O imaturo quer tudo, mas a verdade é que as coisas mais valiosas têm um custo, têm um preço. Para experimentarmos o novo, temos que renunciar a algumas coisas e, em contrapartida, adquirir outras. Quero passar mais tempo com meus amigos, mas também eu quero dedicar ao meu casamento. Quero ser a pessoa de maior desempenho na empresa, mas também quero permanecer em casa com meus filhos. São situações que não coexistem e nós vamos ter que encerrar algumas delas para que a gente possa desfrutar de outras. Às vezes nós ficamos presos a resultados. A gente quer encarar um final, mas nós não queremos estar presos a resultados e nós não podemos estar. É possível desistir sempre que as condições não estiverem certas. Por exemplo, a gente começou um encerramento, as condições não são favoráveis, é possível a gente desistir, e desistir não significa que nós somos derrotados. Temos que estar tão livres de qualquer resultado que nós não sentimos forçados a fazer escolhas erradas. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas porque nós temos medo do resultado. Se nós estamos liberados de estar preso a algum resultado, o resultado melhor que nós vamos adquirir é que nós somos livres para acertar. Para acertar. Eu custei aprender que eu era livre para errar, porque eu fui uma pessoa que, quem sabe, por personalidade, eu sempre acertei muito. A determinação que eu tenho na minha vida sempre me levou a cumprir alvos. Até hoje eu divido minha casa em alvos. Eu divido meu dia em alvos. Eu amanheço e eu estabeleço o alvo daquele dia. E, por exemplo, essa semana eu recebi minhas queridas lá do Canadá e do Paraguai lá em casa. Eu olhava para o sol e eu sabia que elas tinham que ir na praia, porque uma delas nunca nem tinha visto o mar. E eu olhava para o sol e falava, meu Deus, que vontade na praia, que vontade na praia. O sol brilhava e minha vontade aumentava. Eu falei, Senhor, essa não é a minha prioridade, mantenha o foco. Eu tinha separado o mês de agosto para preparar as 2 palavras que serão ministradas aqui, através da minha vida. E o que acontece é que praticamente 20 dias de agosto foi embora com o que eu passei. Então, eu tive que concluir em... Eu digo para vocês que eu sentei sábado, por volta de umas 10, 11 horas, e levantei no domingo à noite. Claro que eu dormi, levantava para me alimentar, tomava meu banho, mas eu não liguei uma televisão, eu não me distraí com nada, e eu sentei ali para escrever o ponto final. Quando foi domingo, nem sei quantas horas era aquilo, 11, meia-noite, eu falei, Alexandra, já está no seu e-mail concluído. Falei, agora o desafio é a outra palavra que eu ministrei há 30 anos atrás e que eu estou procurando ela igual agulha no palheiro, não estou achando. Aí eu comecei a ficar ansiosa com ela. Eu fiquei ansiosa, falei, meu Deus, cadê? Procurava na internet, procurava Joy Dawson, procurava isso, procurava aquilo. Quem disse, de Lourdes começou a procurar nas informações antigas. Como é que é o nome mesmo, Sandra? Falei, Jesus, eu não vou achar isso. Aí o Espírito Santo falou, mas você tem gravado no seu coração, por que você está tão ansiosa? Está tudo no seu coração. Aquilo me empolgou, falei, Vince, eu tenho tudo aqui comigo. Eu só preciso de pegar a sequência dos textos, está tudo aqui. Quando foi terça-feira, dei atenção às minhas amadas na segunda, levei-as para passear e tal, e quando foi na terça, elas foram para a praia. E eu com o olhar comprido com aquele sol, que eu gosto de uma praia. Eu falei, Senhor, é um ponto final para essa praia. Mas eu não saio daqui enquanto eu não tiver colocado um ponto final nessa segunda palavra, que é o coração quebrantado de Deus. A Alexandra mandou um recadinho. As 2, Sâmia, você consegue me mandar 2:08? Quando foi 2 horas, ela falou. Quando foi 2:04, eu falei, já está no seu e-mail. O Senhor me deu graça para concluir o que eu precisava concluir. Quando eu entrei nesse sítio, que eu entrei naquela estrada de terra. Eu achei que eu já tinha vindo aqui, eu achei que aquela estrada estava tão longa para chegar. Eu falei, Vince, mas que negócio estranho. Parece que essa estrada triplicou de tamanho. A ansiedade de chegar. E quando eu vi a luzinha daqui, eu levantei minhas mãos e falei, Senhor, muito obrigada. Obrigada, porque no natural
eu não poderia estar aqui com vocês. Mas eu entrei aqui, botei o pé. Talvez vocês não saibam a importância do que chegar num lugar assim. Mas eu sei o preço que eu paguei e quanto eu criei para estar nesse encontro aqui. Quando eu botei o pé, minhas mãos levantaram para o céu e eu comecei a agradecer ao Senhor. Se alguém no carro não queria orar, tiveram que orar comigo, porque eu orei, independente, sozinha, agradecendo e cantando e adorando o Senhor. Algumas dicas. Para enfrentarmos os finais necessários em nossas vidas, temos que aprender a dizer não para os outros e dizer não para nós mesmos. Manter o fim claro em nossa mente. Temos que ter clareza. Você foi determinada a terminar um namoro e quando você saiu do namoro, você saiu noiva. Já viu isso? Eu vou terminar, aquele cara não é o cara da minha vida, eu preciso acabar, aquilo não está na vontade de Deus, você vai para o namoro com o auge de terminar e sai de lá noiva. Quer dizer, você já perdeu o foco no caminho, perdeu tudo, e perdeu o que Deus te falou e já saiu de lá noiva. É um exemplo grotesco, mas revela o que a gente faz com os nossos finais. A verdade dói, mas é como se afiássemos bem uma lâmina para fazermos a melhor cirurgia. Então, é como se a cirurgia dói, mas nós vamos ter uma lâmina bem afinada para a gente operar essa cirurgia. É importante que consigamos manter o tom certo quando falamos ou estamos conduzindo um encerramento. Você não tem que ser ignorante com as pessoas. Você tem que monitorar o seu tom de voz. Você não tem que se alterar porque você está fazendo um encerramento na sua vida. E o outro não é obrigado a entender qual é o encerramento que você está fazendo. Então, o seu tom de voz tem que ser um tom manso, como a Bíblia fala. Temos que conduzir um final com uma dose de empatia, assim como Jesus demonstrou ao jovem rico. Jesus foi muito duro. Jesus falou o coração dele. Jesus falou, você ama demais a sua riqueza para poder querer ser um discípulo. Jesus trouxe ele a realidade, mas o coração de Jesus era consternado e completamente apaixonado pela vida daquele jovem rico. O jovem rico foi embora triste, porque ele não queria abandonar as riquezas, mas ele não se dividiu com Jesus por nenhum segundo. Eliminar qualquer distorção que porventura surja durante um encerramento. Quando alguém morre, temos um funeral para dizermos adeus. O sentido do funeral é para dizermos adeus. A gente quer perder, a gente quer fazer um encerramento ali. Já notou como é ruim quando alguém morre e a gente não vê a pessoa ali no funeral? A gente fica com a sensação que ela está viva o tempo todo. É uma sensação estranha. Não houve um encerramento no nosso coração a respeito daquela pessoa. O ato significa um encerramento. O amor que compartilhamos com alguém, a celebração de uma vida bem vivida, uma real necessidade de sentir tristeza e dor. É o tempo de luto. Neste funeral, acontece um final, acontece um encerramento. É um ponto final. Sempre é necessário terminar algo para alcançarmos a próxima etapa. Quando concluímos uma etapa, sempre nasce outra. Os finais e os grandes começos são interligados. Não poderemos desvincular os finais dos grandes começos. É um paradoxo intrigante e espetacular ao mesmo tempo. Você está pronto para fazer o que for preciso para chegar a outro patamar, muitas vezes encerrando o que está acontecendo hoje na sua vida? Para que o amanhã se descortine algumas partes do hoje. Tem que chegar a um fim necessário, a um ponto final. Vamos ver Jesus e seus encerramentos necessários. Jesus é o nosso maior referencial e modelo. Nos deu vários exemplos de encerramentos necessários, com ele e com os demais. Jesus, vou te citar alguns, as referências estão ali e depois vocês podem pegar. Jesus, quando ele disse, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Naquele momento, Jesus estava fazendo um encerramento para os discípulos, mas para ele mesmo. Os meus irmãos e a minha irmã, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus.
Nós não podemos lidar com família e com laços de alma da forma que nós lidamos, porque os seus irmãos e a sua mãe são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Jesus e a mulher samaritana, ele jogou uma verdade na cabeça dela, que eu acho que nós estaríamos aqui cheios de milindres e ressentimentos. Ele falou: bem disseste, que tu não tens marido, porque o que tens agora não é teu, e todos os que tiveste também não foram teus. E ela ouviu aquela verdade, em vez dela se ressentir com Jesus, ela saiu e saiu proclamando para uma cidade inteira quem era Jesus. Jesus e o jovem rico também foi um encerramento. Jesus mostrou para ele: escuta aqui, rapaz, você pensa que quer me seguir, mas a verdade do seu coração é que ele está ligado às suas riquezas e você não está pronto a se tornar um discípulo. Jesus não trouxe, o jovem rico não se ressentiu com Jesus, ele só foi triste, mas Jesus não deixou de trazer a realidade que levaria aquele homem possivelmente a pensar no final necessário na vida dele. Jesus no Getsemane, vocês sabem o que aconteceu com os discípulos, né? Ele foi orar e Pedro do minhoco, né? E começaram a dormir ali, não esperaram Jesus e ficaram cochilando. E Jesus falou: eu estou aqui sofrendo sozinho, estou aqui orando e vocês estão aí dormindo? De novo Jesus botando o dedo, de novo Jesus trazendo a realidade dos corações. Vocês não são capazes de orar, vocês estão querendo morrer, tomar o meu lugar na cruz, vocês não estão dando conta nem de ficar acordados enquanto a gente está orando aqui. Jesus trouxe a realidade do coração deles. E a gente não viu esses discípulos ressentidos com Jesus. Jesus ali estava trazendo um ponto final. Jesus na cruz do Calvário, eu nem quero falar. Vamos deixar isso para domingo. Jesus e Tomé, após a ressurreição, né? Tomé precisava de um encerramento na vida dele. Tomé viu tudo, viu a crucificação, soube de tudo, viu as maravilhas, acompanhou os milagres, mas ele precisou tocar em Jesus. E Jesus deixou Tomé tocar nele. Tomé, toca aqui, ó, sou eu mesmo. Entendeu? Ali, Jesus ajudou Tomé a fazer um encerramento na vida dele que ele precisava, que era o encerramento da incredulidade. Jesus e a morte de Lázaro. Jesus amava muito Marta e Maria, mas Jesus não saiu igual um louco atrás de Marta e Maria, atrás do Lázaro que tinha morrido. Eram amigos de Jesus. Eu imagino que era aquele lugar onde Jesus gostava de bater um papinho e tal. E aí as mulheres empolvorosas, Lázaro havia... Jesus falou: ainda não chegou a minha hora. Eu vou chegar lá. Isso aí é para que se manifeste a glória de Deus. Ele não teve pressa, não saiu correndo. Nós não. A gente, quando vê uma necessidade, sei lá, sabe aqueles filmes que parece filme de desenho? Mas a gente sai atropelando, pulando, caindo um em cima do outro. A gente quer resolver a multidão atrás da multidão e a gente não para ver o encerramento que a gente precisa fazer naquela situação. Jesus e Pôncio Pilatos. Quando Jesus virou e falou assim: é tu o rei dos judeus? Ele falou assim: tu disseste. Ele falou: eu estou conhecendo o seu coração. Quem está falando é você, não sou eu, não. Então, Jesus não tinha bajulação. Jesus não tinha relação com a alma do homem, com a mente maléfica do homem. E agora, a gente vai... Quanto? 20? Nós vamos agora ver um vídeo que o Senhor me deu em 1 segundo, um minutinho, aliás, na internet. Eu falei: Jesus, eu preciso achar um vídeo que comunique isso. E aí, literalmente, o Espírito de Deus me levou a esse vídeo. Eu falei: meu Deus, eu acho que era tudo que eu queria falar e Ele está falando. Então é esse vídeo. E nós vamos vê-lo agora. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão. Um senhor é atropelado por um táxi. A biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos: que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida
é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes. Hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Tragédia é quando a gente pensa que não pode acontecer conosco. E eu vou compartilhar com vocês porque aconteceu comigo. Todos os anos eu faço um check-up médico. No início desse ano eu repeti e eu faço ele bem completo. E o resultado da endoscopia do meu estômago diagnosticou mais uma vez uma úlcera. Eu venho repetidamente diagnosticando esta úlcera por os últimos pelo menos 5 anos. E o mesmo resultado vinha acontecendo. Eu tomava medicação diária e o resultado foi por causa de uma cirurgia bariátrica que eu fiz há muitos anos atrás, há 18 anos atrás. E aonde os grampos estavam, aparecia feridinhas, né, as úlceras. E ali eu lutava com aquilo, com medicamento. E eu fui mudando o nível de atuação dos medicamentos, e eu já estava no nível máximo. E quando eu procurei o cirurgião gástrico que me operou, ele disse que, ao analisar meus exames, ele me comunicou que essas úlceras não eram curadas clinicamente com medicação. Pois durante todo aquele tempo eu vinha sendo medicada diariamente, mas em vão, sem cura. Ele me propôs uma reversão da bariátrica de 18 anos atrás, anterior, e ao mesmo tempo uma nova bariátrica mais moderna, chamada Sleeve. Meu plano de saúde, que a princípio eu entendi que não ia aprovar nada, porque não era um caso de obesidade, nem obesidade mórbida, ele aprovou de primeira. Esperei o tempo previsto e o plano de saúde aprovou pelo simples fato de que a cirurgia tinha me causado uma úlcera que não poderia ter cura clinicamente. E, após todos os exames cirúrgicos e de rotina, eu estava pronta para a cirurgia. Criei em todo o tempo que o Senhor estava no controle. A cirurgia foi um sucesso, sem nenhuma intercorrência. Tive alta hospitalar dentro do prazo previsto, a cicatrização foi excelente e a recuperação acontecia dentro do esperado. Segui as restrições médicas, alimentares e médicas de acordo com uma cirurgia desse porte. Após 19 dias de operação, sem nenhum sintoma aparente, no que se refere à cirurgia, eu senti um calafrio muito forte e incontrolável. E esse calafrio não era de febre, porque quando o calafrio me deu, eu colocava a mão em mim e eu não estava com febre. Através desse calafrio forte, alguma coisa indicava que algo estava errado. Eu comecei a sentir um cansaço e esse calafrio. E esse calafrio foi um sinal de Deus. Como resultado disso, após a visita de um médico e irmão da igreja, me dirigi ao pronto-socorro para fazer eventuais exames de urgência.
Mas eu fui para o pronto-socorro porque eu entendi que era mais rápido para diagnosticar se alguma coisa estivesse errada em mim, né? Ou uma anemia profunda, ou um princípio de trombose, alguma coisa desse tipo. Apesar que eu estava muito bem medicada contra a possibilidade de trombose. Então, eu cheguei no pronto-socorro sem saber, sem ter noção do que se tratava. Eu estava em choque séptico, que depois Telinho, um gastro, irmão, ele me esclareceu que um choque séptico é pior do que uma sepsemia. Minha pressão não se estabilizava e caiu vertiginosamente. Eu nunca tinha tido nenhum problema com pressão, nem alta, nem baixa. Fazia esteira, fazia todos os exames de coração anualmente. Nunca tive o menor problema, a menor sequela de nada nessa área de pressão e do coração. Com rapidez e total urgência, exames de sangue e tomografia foram solicitados. Em aproximadamente 2 horas, os resultados começaram a chegar. E vieram por eliminação das possibilidades. O que eu não imaginava é que o exame de sangue apresentou uma infecção de causa inicialmente desconhecida. Logo em seguida, o diagnóstico chegou. Eu estava em um quadro de sepsemia, que é uma infecção generalizada. Nesse momento, o médico chegou e só disse para a enfermeira: estou abrindo um protocolo de sepse. E eu supus o que era, mas perguntei à enfermeira: o que quer dizer isso? Ela falou: você já ouviu falar infecção generalizada? É o que você tem. Eu, com a mesma tranquilidade que eu ouvi, eu olhei para a Nil e falei assim: Nil estava comigo lá, e eu falei assim: Nil, isso aí é muito grave, isso pode me matar. Ela falou assim: eu sei que você pode morrer com isso. Nós duas ali sozinhas, não tinha como, né? Porque quando o paciente você ainda consegue enrolar, você enrola, mas no meu caso não tinha jeito de me enrolar. Eu tinha noção, né, do que estava acontecendo. Aí ele pediu que eu chamasse o médico cirurgião, com urgência. Em todo o tempo, eu não perdi a noção da gravidade do meu quadro. E este diagnóstico poderia me levar a óbito. Vários irmãos da igreja começaram a chegar no pronto-socorro. Fui cuidada por esses irmãos inicialmente, ou irmãs. Porque as irmãs estavam dentro, os irmãos lá fora, né? Ali estava eu, longe do meu marido, que estava no Maranhão, longe de todos os meus filhos, genro, noras e netinhos, que não moram mais em Vitória. E longe do meu irmão e irmãs, que nem tiveram tempo de serem avisados de forma correta. Mas o Senhor e seus anjos estavam presentes em todo o tempo comigo. Aleluias. Fui imediatamente internada na UTI, num quadro gravíssimo de sepsemia. E meu consolo e descanso foi o Senhor em todo o tempo. Minha pressão não estabilizava. Os médicos tiveram que aplicar os antibióticos no escuro, pois a hemocultura, que possivelmente identificaria a bactéria, somente ficaria pronta em 7 dias. A causa do choque séptico foi uma fístula pequena na cirurgia que não havia fechado completamente. Todo esse quadro de gravidade aconteceu sem nenhuma febre, sem nenhuma dor no estômago, sem nenhuma dor no abdômen, nenhuma inflamação nos pontos ou na cirurgia. E isso foi o que foi de mais estranho, porque quando o médico chegou e olhou para mim, ele falou assim, eu falei: doutor, você já viu isso acontecer com seus pacientes? Porque ele opera muito. Ele falou: olha, com 19 dias de cirurgia, depois de 19 dias, num quadro onde você está sem dor nenhuma, e você chegou a uma sepsemia, eu nunca vi, é o primeiro caso. E tentou aliviar, brincando, né, e tal. Aí eu falei assim: doutor, isso aqui é uma infecção generalizada, não é? Ele falou: é. Eu falei: isso pode matar, não pode? Ele falou: pode. Assim. Eu falei: tá bom. E aí, qual vai ser o procedimento? Ele falou: peraí que eu vou ver seus exames e já volto. Aí ele chegou, eu me lembro que eu reclamava da sonda, ele falava: sonda? Se você está reclamando de uma sonda,
Então você está ótimo, porque você está num quadro de sepsemia, reclamando de uma sonda na urina, então você está fantástica. E brincava com tudo, né? Falei, doutor, eu tenho um encontro, eu lembrava do encontro, eu tenho um encontro de 500 mulheres. Como é que você consegue juntar 500 mulheres? E aí eu vou falar em off o que ele falou, né? Porque ele enxerga a luz de um homem natural. Ele falou assim, gente, deve ter 1000 silicones lá. Eu não aguentava, porque eu estava lá ruim e ele com esse tipo de gozação, né? Isso ele falou depois para Vince também. Bom, isso é só para descontrair. Aí o que acontece? Fui imediatamente internada na UTI, num quadro gravíssimo de sepsemia, e meu consolo era o Senhor. Minha pressão não estabilizava, os antibióticos foram dados no escuro, e a causa do choque séptico foi a fístula pequena, que não havia fechado completamente. Não foi um ponto que estourou, entendeu? Todo este quadro de gravidade aconteceu sem eu ter uma aparente dor. O sinal que eu tive de Deus para correr foi aquela tremura que eu tive, aquele calafrio. Se eu não tivesse tido aquele calafrio, eu teria morrido em casa. Porque eu estava com a minha mãe idosa, e ela estava no quarto, eu ainda preparei lanche para ela, ainda falei com o Rafael, o irmão que é médico, eu falei, Rafael, olha aqui, você pode ir para a reunião da igreja, encontre sua esposa, fica tranquilo. A hora que acabar a reunião, você vem me pegar para ir para o pronto-socorro. Que eu vou juntar minhas coisas agora, escova de dente, camisola, vou pegar tudo que eu preciso para ir levar para o hospital. E quando você acabar 9 horas, você vem me buscar. Foi quando a Nil, o Fred e a Soraya chegaram lá em casa e falaram, vamos te buscar, vamos te levar. Eu falei, gente, eu não arrumei nada. Falei, mas ali eu já não estava muito bem. Bom, cheguei lá, continuando. Naquela UTI, vi a mão do Senhor em praticamente todo o tempo. Vince adiantou o voo e chegou na UTI, e junto pudemos evangelizar e orar por profissionais da área e testemunhar a respeito de Jesus. Eu tinha total clareza que foi a permissão do Senhor que me colocou ali. No segundo dia de UTI, eu fiz uma tomografia e a fístula no estômago estava lá, clara e nítida, para que todo mundo visse. Eu tenho os exames. E aí o que aconteceu? O cirurgião consultou, segundo ele, uns 10 médicos conhecidos dele, para saber o que fazer comigo. Ele falou, olha, o seu caso não é cirúrgico, porque hoje em dia não se faz cirurgia igual antigamente. Fica uma fístula, vai lá, abre a barriga de novo, acerta a fístula, e é mais um ponto de exposição, infecção e tudo mais. E ele foi fazendo as consultas dele de lá, e Vince foi fazendo as consultas dele de cá. Então, era a equipe de lá com a equipe de cá. E eu lá, debaixo daquele fogo cruzado, aí vinha a notícia, o irmão de Porto Alegre mandou você fazer isso. O outro analisou aquilo. Eu falei, gente, calma. E aí o doutor Antelmo chegou para mim, né, aquele jeito dele, falou, olha aqui, vou te contar um segredo, você não conta para ninguém que não tem, não, tá? Eu acho que o antibiótico vai te curar. Assim. Eu falei, doutor Antelmo, eu estou torcendo para que ele cura mesmo. Aí, se haviam hipóteses que ele falou, eu não vou lançar a mão disso agora, mas se necessário eu vou colocar uma placa, eu vou colocar o que chama de pigtail. Ele foi dando os diversos procedimentos que podiam ser feitos para isolar a fístula. E aí, o que aconteceu é que havia um consenso de se colocar uma placa no estômago via endoscopia. Clamei ao Senhor. Meu médico havia dito para Vince que eu ficaria internada não menos que 14 dias. Ele falou, por que você não vai nessa conferência e faz videoconferência? Aí eu vi que a mente natural dele não era capaz de captar. Eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Hoje não é o problema do encontro de mulheres. Hoje é o problema que a gente precisa resolver o que fazer com essa fístula. Então vamos tratar um dia de cada vez. E aí, lá na frente a gente resolve isso. E Deus já tinha me dado essa lição lá atrás, né? E aí ele veio, e ele vinha. Ele também viu a avó pela Greta, porque ele às vezes aparecia 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Ele vinha, e aquele quarto ali, aquele box de UTI era meio anormal. Por que ele era normal? Porque era um tal de entrar e sair visita, em UTI não pode acontecer isso, mas quem era pastor botava a plaquinha e subia. Aí subia os pastores e as pastoras, que eram as esposas. Então chegava a placa de pastor, a placa de pastora. Fora a UTI, que era humanizada, então as irmãs estavam se revisando para me cuidar. Mas para você cuidar
do paciente da UTI, você tinha que fazer um cursinho. Aí a psicóloga não estava dando conta lá embaixo, porque ela falou assim, gente, eu só preciso de 4. E foi um tal de gente querer fazer cursinho, aparecer gente para fazer cursinho, foi aparecendo gente para fazer cursinho. Ela não entendia nada, que tanta gente queria fazer cursinho para cuidar de mim lá em cima, e a cabeça dela só entendeu na hora que eu estava saindo da UTI. Porque aí Vícia esclareceu para ela que era a igreja, e ela falou assim, agora eu estou entendendo que fila era aquela para fazer cursinho lá embaixo. Aí eu tenho que contar um segredinho de desobediência também, né? Tem que contar. Aí a enfermeira, as enfermeiras tudo viraram minhas protetoras ali dentro, né? E tal. E o doutor falou assim, ó, o povo aqui da UTI está tudo gostando de você, apaixonado com você. Te acha você, assim, para cima, arrumada lá. Mas eu não deixei de tirar meu esmalte. Eu falei, não. Aí chegou um enfermeiro lá e falou assim, peraí que eu vou buscar acetona. Eu falei, não. Leila estava lá nesse dia. Leila teve que ir atrás e explicar. Eu falei, você não vai tirar, não. Se precisar, e você não estiver ouvindo meu coração, eu tiro. Mas enquanto você estiver ouvindo meu coração, meu esmalte vai ficar aqui. Aí a Leila foi atrás, falou assim, você não se preocupa não, que ela é assim mesmo. Não tem paciência com ela. Ele falou, não, eu só estava brincando com ela. E aí foi aquela farra ali na UTI, assim, mas é uma farra e eu lá mal, né? E aí, o que aconteceu? Aquela UTI foi um movimento só de gente, entrava, saía, era médico que ia, aí foi a Geórgia, aí foi um cardiologista saber o que tinha acontecido comigo, aí as enfermeiras, estava na história da enfermeira, né, que eu tenho que confessar um pecado, aí não podia entrar com o celular, eu falei, meu Deus, meus filhos, tudo chorando, querendo um vir do Canadá, outra já com passagem pronta do Rio de Janeiro para Vitória, eu falei, Jesus, amado, eu preciso, e aí os irmãos e tal, não queria ficar no WhatsApp, porque eu sabia que eu não podia, aí entrava com o celular escondido, escondia o celular e ficava. Hora que... e tinha uma enfermeira que ela decidiu que ela era chefe. Ela decidiu que ela não era humana, que ela tinha que ser chefe ali. E aquela me perturbou dia e noite. Aí um dia, diz a Sandrinha, logo com a Sandrinha, que a Sandrinha toda assim, né, toda assim. Aí eu desci para a tomografia, a enfermeira entrou no quarto igual um furacão. Ela nem falou nada com a Sandrinha, ela foi direto na gaveta, ela sabia que tinha um celular. Ela foi direto na gaveta, pegou o celular e falou assim, guarda isso no armário. Falou para a Sandrinha. Aí a Sandrinha, meu Deus. Aí a Sandrinha foi guardar o celular no armário. Aí eu falei, Sandrinha, cadê meu celular? A enfermeira sabia onde é que estava esse celular. Aí eu falei assim, volta lá e traz de novo. Aí a enfermeira falou assim, esconde debaixo do travesseiro, por que você deixou na gaveta? A gaveta, ela sempre fuça as gavetas. Aí lá vou eu esconder o celular debaixo do travesseiro. E o pior é que eu não podia usar, que tinha que ficar escondido, né? E assim foi a história do celular. No último dia, eu tive que pedir perdão a essa enfermeira, porque ela me pegou no fraga. Ela chegou ela já não deixava mais fechar a cortininha do meu box, ela queria ver o vidro de dentro, de fora para dentro. Aí ela chegou, não pode usar o celular. E eu disse, mas eu já estou de alta. Aí ela falou assim, eu falei assim, ela falou assim, posso? Onde você botou o celular? Eu falei assim, debaixo do lençol, você quer? Aí dei o celular, falou, pode tirar os fios, que está tudo pendurado também, vi se tinha deixado o fio, foi aquela confusão. Porque a minha vida, aí ela falou, eu sei que você tem a vida lá fora. Eu falei, eu sei que você tem autoridade aqui dentro, você vai me perdoar, porque você tem o seu serviço a cumprir, e eu não me enquadrei bem, me perdoa por isso. Eu falei, eu não posso sair daqui do UTI sem pedir perdão a essa mulher, né? Porque eu aprontei com ela. Bom, percebi o plano das trevas em não permitir que eu tivesse nesse encontro de mulheres. Orei, clamei e apelei ao Senhor. E o pior, eu havia separado este mês de agosto, período da recuperação da cirurgia, para preparar essas ministrações do encontro sob minha responsabilidade. Tentei ler o livro na UTI, mas constantemente era interrompida por procedimentos de rotina e por inúmeras visitas. Realmente eu estava de pés e mãos atadas. Só cabia a mim esperar, ter paciência e confiar. Minha estabilização e recuperação foi tão surpreendente que recebi alta da UTI em 3 dias. Eu aqui agradeço a centenas de irmãos e irmãs, não somente da Grande Vitória, mas do Brasil e do mundo, que intercederam, clamaram e choraram pela minha cura e restabelecimento. Fui transferida da UTI para um apartamento no mesmo hospital.
A alegria tomou conta do meu coração e de Vince. Eu tenho que contar essa cena de Vince aqui. As coisas foram chegando lá de casa, foram entulhando os armários lá de fora, porque não podia entrar para a UTI. Então, era cobertor, era lençol, era colcha, era tudo que entrou. Aí, foi entulhando, encheu 2 armários e não era suficiente. Gente, quando eu recebi alta para aquele apartamento, Vince parecia um burro de carga, literalmente. Ele pendurou todas as sacolas nos braços. Aquele homem agitou tanto, Vince vai estar agitado, seja muita coisa. Ele enfiava sacola, bolsa. Eu falei, mas por que você não leva de 2 vezes? O quarto estava logo ali encostado. Gente, ele, ofegante, com aquele monte de sacola de bolsa de água. Eu falei assim, Jesus, eu na cadeira de roda, eu só tinha que rir, parecia, sabe aquele burro com 2 cargueiros assim, parecia aquilo. Minha estabilização, fui transferida da UTI para um apartamento, no mesmo hospital. A alegria tomou conta do meu coração e de Vince. O pensamento que tomou conta de mim é que então eu teria a chance de preparar a ministração do encontro, enquanto eu estava internada no apartamento. Eu não estava importando de ficar ali, não. Eu falei, se eu ficar aqui o tempo suficiente da palavra ficar pronta, está ótimo. Aí, pedi ao Senhor. Aí, o que aconteceu? Nos 4 dias que passei internada, tive momentos, confesso, de estresse e irritação. Buscava meu lugar secreto naquele lugar, naquele quarto, e só encontrava veias perdidas, enfermeiras descuidadas ou insensíveis a todo o meu processo, escassez de atendimento e tudo mais, quando eu estava já no apartamento. Pedi ao Senhor que me trouxesse para casa. O cirurgião estava determinado a não me liberar antes de concluir o ciclo de 14 dias dos antibióticos. E chegou até me sugerir a fazer a tal palestra por videoconferência. Depois de 4 dias da última tomografia, o médico me solicitou uma 3ª tomo. Neste dia me arrumei toda, botei um vestido longo, passei maquiagem, penteei o cabelo e desci para o procedimento. Chegando na porta de onde a tomo seria feita, fiquei esperando numa cadeira de rodas um bom tempo, porque foi surgindo urgências, uma atrás da outra, pelo menos umas 5 urgências que me obrigaram a ceder minha vez no atendimento. Mas naquele momento eu não me importei, até me alegrei com toda aquela espera ali. Eu estava no lugar secreto, eu estava com meu papai. E foi um tempo que Ele usou para me dar a certeza que Ele estava me curando. Aleluias e 1000 glórias ao Senhor. Cantei o mesmo cântico inúmeras vezes. Repetia e repetia, cantava e cantava, adorava o Senhor, chorava e me alegrava nele. Quando cheguei na maca para fazer a tomo, as técnicas me perguntaram e se admiraram por eu estar toda arrumada e maquiada. E me perguntaram por que eu estava daquele jeito. Eu falei assim, eu disse que eu me arrumei daquele jeito para ir a uma festa. Aí elas perguntaram, que festa? Perguntava ela aqui no hospital. Respondi a elas, a festa de minha cura, que será comprovado por esse exame que eu vou fazer agora. E o resultado do exame foi muito estranho. O endoscopista escreveu assim, duvidoso extravasamento milimétrico do líquido de contraste. Duvidoso porque ele nem tinha certeza do que estava vendo. Extravasamento milimétrico que nem dava para enxergar. Então, em suma, ele nem tinha certeza que estava vendo e nem enxergava mais a fístula. Em suma, o endoscopista tinha dúvida se havia visto algum extravasamento. E se viu o que nem ele sabia que era milimétrico. 1000 aleluias. Jesus havia me curado e fechado a fístula. No dia seguinte, o cirurgião me tirou da dieta 0 e a alimentação parenteral e me deu alta. Estava de volta em casa, mas ainda sob os cuidados do serviço de home care da Unimed, que deveria assumir a aplicação de 2 antibióticos dos mais fortes ou mais fortes do mercado, de forma venosa, de 8 em 8 horas durante 7 dias. E aí a minha casa virou um palco de evangelismo, porque a cada 8 horas Deus tocava
as pessoas, e mais 2 podiam ser evangelizados. E mais 2 ouviam do Senhor. E mais 2 ouviam, ai, Senhor, me ajuda. Glória a Deus que o Senhor cuidou da minha veia. E aí nós fomos proclamando. E na verdade, o público ia trocando de 2 em 2 a cada 8 horas. Pensei de novo, agora eu vou conseguir me dedicar à palavra aqui em casa, que eu iria ministrar o encontro de mulheres. Mas a tribulação ainda não havia passado. Os antibióticos eram fortíssimos e minhas veias eram finas e não suportavam os acessos para a aplicação intravenosa dos mesmos. Cada aplicação era um suplício. Os porteiros do prédio se acostumaram com os profissionais da Unimed, indo e vindo durante o dia e da noite e da madrugada. Num dado momento, os profissionais não encontraram mais minhas veias. E aí, para a aplicação do antibiótico, e me enviaram de volta ao pronto-socorro de novo. Neste dia, minha atitude de coração não foi muito boa. Eu fiquei brava. Será que eu teria condições de me preparar espiritualmente para esse encontro? Mais uma vez, eu vou enfiar no hospital e vou ser internada? Mal imaginava eu que todas as ocorrências já era um pano de fundo. Já eram em si uma preparação para tudo que Deus tinha para fazer através de minha vida. A médica de plantão me informou, após algumas conferências com enfermeiros e cirurgião, que iria me internar de novo, para que os antibióticos fossem administrados via acesso profundo, e que eu teria que permanecer no hospital até a conclusão do ciclo dos antibióticos. Naquele momento, lutei, argumentei, reclamei, clamei, e como num milagre, o enfermeiro conseguiu um acesso periférico, na minha primeira tentativa. Mais uma vez, o grande milagre do Senhor chegou até mim. Aleluias! Tomei as últimas doses de antibióticos no clamor, na gratidão, no milagre e na fé. Testemunhamos e oramos com vários profissionais da Unimed, que vieram à minha casa durante estes dias. E a última dose dos antibióticos foi aplicada no sábado, dia 1º de setembro de 2018. Terminamos este ciclo orando, chorando, recebendo palavra profética no meu quarto. Uma enfermeira era cristã, a outra não era, e teve que ouvir tudo, e foi evangelizada ali. O Senhor, junto com as enfermeiras, naquele plantão, me abençoou e me tirou todos os acessos, e eu concluí o tratamento. Em suma, eu só teria menos de 2 dias completos para preparar essa palavra. Abri mão de todos os compromissos, de todas as vontades, de todas as conversas, de todas as vozes que me assediavam e me recolhi ao lugar secreto. E como num milagre, o Senhor gerou em mim o ponto final. Como resultados do deserto, ansiedade durante todo o processo, ponto final. Inquietude da alma, ponto final. Falta de descanso nos braços do Pai, ponto final. Murmurações e reclamações diversas, ponto final. Falta de fé, incertezas e inseguranças, houve um ponto final. Questionamentos e porquês, ponto final. Falta de paciência comigo mesmo e com os outros, ponto final. Argumentação e irritabilidade, ponto final. Respostas agressivas, ponto final. Requerimento de direitos, ponto final. O falar descontrolado, ponto final. Falta de domínio próprio, ponto final. Ativismo e obstinação, ponto final. Troca de prioridades, ponto final. Atender o urgente e não focar no importante, ponto final. Grupos de WhatsApp desnecessários, ponto final. Pendências do aquário, ponto final. Mastigar e engolir rápido os alimentos, ponto final. Ser altamente produtiva, também foi um ponto final. Falar muito e ouvir pouco, ponto final. Trocar prioridades, ponto final. Investir em projeto torre e não no projeto montanha, ponto final. Falta de dependência no mínimo e no máximo, ponto final. Falatórios desnecessários, ponto final. Correria e vozes do dia a dia, ponto final. Egoísmo e imediatismo, ponto final. Falta de amor e proclamação ao perdido, ponto final. Deus tinha um propósito soberano de se revelar a mim durante todo esse processo. Assim como foi com Jó, foi comigo. Antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem.
Na verdade, a maior revelação é que na prática o Pai estava me conduzindo com sua mão de misericórdia, com o coração por mim, apesar de toda a minha miséria, ao lugar secreto, mesmo com dor, com sofrimento, mas sem esquecer nem por um segundo da minha filiação, de filhinha querida e amada dele. Ele escrevia com letras de sangue, gravada em meu coração, no meu espírito, alma e corpo, o que eu tanto buscava durante todos esses dias de deserto, e me ministrou ao vivo e a cores. O ponto final. Nós vamos cantar agora de pé o cântico que Deus me deu, da certeza da minha cura. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Este é o dia de celebrar, com meus lábios entoar um novo ao Senhor, celebrando seu amor. E toda a terra saiba que hoje é um dia de júbilo. Esse é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Toda a natureza está louvando, as árvores e os pássaros estão saudando com alegria Criador, celebrando seu amor. E toda a terra saiba que hoje é um dia de júbilo.